Senhores, nas últimas semanas presenciamos o governo Lula-PT suspeito ou diretamente envolvido em coisas que prejudicam a liberdade negativa dos indivíduos. Fraude no INSS, fim da liberdade de expressão, limitação do direito dos indivíduos de buscarem meios que achem legítimos de estudarem. Vamos começar pela entrevista que a esposa do presidente Lula, senhora Janja, concedeu à Folha de São Paulo. Este trecho, do minuto 28 em diante, é o que eu, particularmente, considero mais importante e mais revelador. Vamos assistir. Sabe? Ele jamais vai fazer isso. Então, não existe essa possibilidade de eu não falar alguma coisa. E vamos combinar que eu tenho bom senso, né? Sim. Vamos combinar que eu sou uma pessoa, né? Me considero uma pessoa inteligente. Bem, a senhora Janja, esposa do presidente Lula, se autodeclara inteligente e uma pessoa com bom senso. É a mesma senhora que xingou o Elon Musk. Então, eu sei muito bem até onde os limites que eu posso ir, eu sei muito bem disso, eu sei os assuntos que são mais delicados, que é difícil. Eu poderia ter falado com o Putin, pelo amor de Deus, para com essa guerra, sabe? Mas eu sei que aquele é um assunto delicado para aquele momento, entendeu? Mas eu não vou me furtar a falar sobre uma rede social, vamos combinar, né? Que está matando A criança. menina acabou de... Sabe, eu não vou me furtar a falar História sobre isso. tristíssima da menina E que aquele foi momento eu quis... Interessante, a senhora Janja, esposa do presidente Lula, falar sobre redes sociais que estão matando crianças. Engraçado, as drogas matam crianças, adolescentes, adultos. E eu não vejo essa senhora fazer uma forte campanha contra o uso de drogas, lícitas ou ilícitas. Quis talvez explicar um pouco melhor para o presidente Jinping e para não só para ele, mas para todos os ministros que estavam ali e a primeira-dama, porque vocês sabem que meu marido é analógico, né? Então, ele não sabe talvez usar os termos que a gente está acostumado a usar na rede social. Nesse ponto eu considero do presidente Lula ser analógico. Até a forma dele fazer política é analógica. Ele diz uma coisa num lugar e diz o contrário em outro. Ou seja, tenho que concordar com a esposa dele. Enfim, e aí ele começou a falar que ele precisava que a gente discutisse um pouco mais com a equipe da China. O TikTok é uma rede social que foi criada na China, eu não sei como que está isso disperso, porque parece que estão comprando por pedaços, né? Naquele momento, inclusive, o presidente Xi falou que os Estados Unidos queriam comprar o pedaço americano do TikTok, né? Então, e o presidente começou a falar isso, que era importante a gente discutir, e aí eu perguntei para o meu marido, ok, posso complementar? Ele disse, não, pode complementar. E aí eu falei um pouquinho dessa questão, de como o algoritmo entrega para fora da China. E não teve nenhum mal-estar no momento. Claro que não, gente. E aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte, lá crianças menores, a partir de, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Por que é tão difícil a gente falar em outros espaços, sabe? Não é uma questão de liberdade de expressão. A gente está falando de vida. A gente está falando de criança. De crianças. A gente está falando de rede social usada para disseminar ódio contra as mulheres. Você sabe disso, Tati? Sim. Sabe? Canal de YouTube disseminando ódio contra as mulheres. Eu estava... Interessante que a esposa do presidente Lula, a senhora Janja, ela não tem voto, ela não foi candidata a nada, ela é esposa do presidente Lula. Ela pega a ditadura chinesa como um modelo de regulamentação das redes sociais e questiona o porquê que o povo no Brasil e em algumas outras partes do mundo não aceita
esse tipo de regulamentação ditatorial. Na China, caso algum indivíduo chinês ouse falar mal do governo, questionar o governo, assistir aquilo que o governo não quer que eles assistam, as punições, como disse a própria esposa do presidente Lula, a senhora Janja, são severas, da cadeia. E é isso que essa senhora quer trazer aqui para o Brasil. Ela está tendo um ataque de sincericídio, semelhante ao que teve o governador da Bahia recentemente, quando sugeriu que os bolsonaristas tinham de ser jogados em uma vala comum com um trator. Essa senhora está fazendo um grande serviço para o Brasil. Ela está falando publicamente o que, creio eu, discute-se nas sombras dentro da esquerda. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi a esposa do presidente Lula, a senhora Janja, mencionar canais no YouTube ou nas redes sociais que disseminam o ódio contra as mulheres. Eu não conheço muito bem esse tipo de pensamento, mas eu creio que ela esteja falando do pessoal que se chama de Red Pill. E eu já assisti um ou outro canal desses senhores, uma ou outra coisa, mas não me aprofundei. E o que eu enxergo ali é um movimento de defesa. Eles estão transmitindo uma ideia de como os homens podem e devem se proteger de falsas acusações, de perderem seus patrimônios, como que os homens devem se portar de maneira respeitosa com as mulheres. É isso que eu vejo nesses canais, das poucas vezes que eu assisti. É lógico e evidente que deve ter um outro idiota que fale alguma asneira. Mas, via de regra, não me parece ser isso. Então, senhores, essa entrevista que a esposa do presidente Lula, que não foi votada para nenhum cargo eletivo, senhora Janja, deu para a Folha de São Paulo, ela é maravilhosa. Deixa bem claro o que a esquerda pretende para o Brasil em termos de liberdade de expressão. Falar mais o quê? E no dia 19 de maio de 2025, o presidente Lula assinou o decreto 12.456, onde proíbe-se o ensino à distância para determinadas cadeiras. Senhores, cada indivíduo sabe de si, ou melhor dizendo, onde o sapato lhe aperta. Se o indivíduo valora o estudo à distância e voluntariamente decide pagar por ele, por que o Estado deve interferir na sua capacidade de escolha? Caso a formação dos cursos à distância seja insuficiente, o próprio mercado irá filtrar tais profissionais, as chamadas ordens espontâneas de Hayek. Mas o governo Lula-PT sabe o que é melhor para os indivíduos. E se o presidente Lula diz que o indivíduo não deve estudar à distância, como questionar o líder supremo? Basta ver o Estatuto do Desarmamento, onde o povo decidiu que queria, sim, a comercialização de armas legais no Brasil. Porém, em nome de uma ideologia carcomida da esquerda, o Estado brasileiro cria todo tipo de embaraço para que um indivíduo possa legalmente adquirir uma arma para sua própria defesa. No dia 30 de abril de 2025, um CAC com uma arma legal sofreu uma tentativa de assalto, onde 2 homens armados atentaram contra a sua vida e seu patrimônio. O detalhe é que os 2 assaltantes eram investigados por terem tirado a vida de um delegado durante um assalto, um latrocínio. Pois bem, graças a uma determinação do governo Lula, quando o ministro da Justiça era o hoje ministro do STF, senhor Flávio Dino, os CACs são obrigados a, no trajeto entre sua residência e o clube de tiro, transportarem suas armas legais
desmuniciadas e no porta-malas do carro. E esse CAC, que se defendeu dos marginais suspeitos de vitimarem fatal e covardemente um delegado de polícia, estava transportando sua arma legal dentro da cabine do veículo que conduzia, municiada. E graças a não respeitar uma determinação legal, absurda, imoral e irracional, hoje ele está vivo para poder rever seus familiares. Senhores, pensem comigo. Se o CAC tivesse obedecido à risca à lei, provavelmente estaria morto. O Estado foi ineficaz em tirar das ruas os 2 marginais que vitimaram fatalmente um delegado de polícia. Ou seja, o CAC foi mais eficiente que toda a estrutura estatal. Graças à ação legítima de defesa desse CAC, os 2 marginais não poderão mais causar males a ninguém e não tiveram mais uma arma de fogo em mãos para aterrorizar outros indivíduos. E eu pergunto, o que aconteceu com o CAC? Foi preso por porte ilegal de arma de fogo, tendo que pagar fiança para poder responder o processo em liberdade. Senhores, qual a lógica disso tudo? A mensagem que o Estado passa é a seguinte: siga nossas determinações legais mais absurdas e, caso morram por segui-las, que seus familiares não reclamem. Afinal, o morto não reclama de nada. E caso, em nome da defesa da própria vida, o indivíduo desrespeite uma determinação absurda e imoral estatal, ele será punido. E fica mais uma vez a pergunta: quem é pior? Um indivíduo que dá uma ordem absurda e imoral, ou uma miríade de indivíduos que, em nome de um quinhão de miséria, no final do mês, decidem cumprir tal ordem legal, porém imoral? E a frase "quem defende a guilhotina esquece que está na fila para perder a cabeça" começa a fazer muito sentido. Uma jornalista alinhada com a ideologia da esquerda, admiradora das práticas do STF de restrição da liberdade de expressão, acabou de ser vitimada por aquilo que tanto defende. A tal jornalista divulgou os supersalários de alguns magistrados, acima do fantasioso teto constitucional. Detalhe que as informações que a jornalista divulgou são públicas. Porém, a jornalista e a mídia para a qual ela trabalha foram condenadas a indenizar uma desembargadora em R$600 mil pela divulgação dos supersalários. Senhores, é óbvio que se alguém trabalhou, deve ser remunerado legalmente pelo serviço feito. A grande questão é que somos nós, os pagadores de impostos, que custeamos o mérito dos servidores públicos. E no caso específico da magistratura, o Conselho Nacional de Justiça determina o mérito de suas próprias ações, ou seja, se remunerações acima do teto constitucional são ou não legítimas. E eu lembro de uma frase bem conhecida: ninguém é bom juiz de si mesmo. Mas na democracia relativa brasileira, manda quem pode e paga a conta quem tem juízo. E temos a boa e velha hipocrisia da esquerda brasileira, que diz defender tanto o público LGBT. Porém, na hora de aceitar uma mulher trans como candidata a presidente do PT, dá para trás. Uma autodeterminada mulher trans, aqui do Rio de Janeiro, decidiu concorrer à presidência nacional do PT, nas eleições internas do partido. Conseguiu cumprir os ritos necessários para ser candidata. Porém, no último momento, uma manobra foi realizada, sem previsão no estatuto do partido.
segundo a mulher trans, e a candidatura da mulher trans foi rejeitada. E aparentemente, somente homens estarão concorrendo à presidência do PT. Nada de mulher, nem trans, nem biológica. Engraçado que a esquerda e o PT alegam defender a pauta LGBT. Porém, na hora de dar uma posição de real destaque para tais indivíduos, eles criam embaraços. O mesmo aconteceu com a atriz pornô senhora Tigresa VIP em 2022, quando o PT se negou a fornecer a legenda para que a tal senhora fosse candidata a deputada. Claramente, a esquerda instrumentaliza certos grupos, fomenta certos comportamentos visando minar as bases do cristianismo. Porém, na hora de seguir a própria cartilha, eles mostram-se mais conservadores que os próprios conservadores. Afinal, na direita teve até ator pornô candidato. E, por fim, temos mais um desdobramento da corrupção bilionária do INSS, divulgada prima facie pelo site de notícias Metrópolis. E é por isso que é tão importante uma imprensa livre. Uma confederação de sindicatos, a CONTAG, fundada lá na década de 1960, está sendo investigada por suspeita de envolvimento nos descontos indevidos de aposentados e pensionistas. E, misteriosamente, a CONTAG é próxima do MST, do governo Lula-PT, e teve até um encontro fora da agenda oficial com o ministro do governo Lula. E, seguindo aquele velho roteiro da época da Lava Jato, o presidente Lula diz não saber de nada. Os senhores já repararam como os grandes escândalos de corrupção sempre reúnem a esquerda e grupos a ela ligados que são coletivistas, dizem atuar em nome do bem comum e que desrespeitam a propriedade privada e os costumes da sociedade? Bem, deve ser apenas coincidência. Senhores, muito obrigado por assistirem este vídeo. Que os senhores tenham um excelente final de semana.